Olá, bem-vindo ao programa número 49, conversando sobre dependências e outros temas. O nosso tema de hoje está relacionado ao treino de habilidades sociais, mais especificamente, como abrir e manter uma conversa. Você sabia que muitos dependentes químicos, especificamente mais aqueles que usam cocaína, iniciam sua jornada utilizando a substância em grupo, mas com o passar do tempo eles tendem a fazer uso solitário desse tipo de substância. E com isso eles acabam perdendo algumas habilidades sociais, como poder conversar fluentemente, por exemplo. Mas não só os dependentes químicos sofrem com essa dificuldade. Pessoas com fobias sociais também têm essa dificuldade. Porque elas podem pensar, elas tendem a pensar que elas podem ser julgadas, que elas podem ser criticadas, que o conteúdo das conversas que eles trazem para contexto não é interessante. Então, por conta de julgamentos errados em relação à conversa, em relação ao que eles pensam, eles evitam falar, evitam entrar em contato social. E é sobre isso que nós iremos falar um pouco mais hoje, sobre estratégias para lidar com esse tipo de problema. Então, fique conosco até o final do programa, dessa forma você poderá conhecer um pouquinho mais, agregar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tema, tá bom? Peço, como sempre, para que você assine o canal e acione o sininho para ser lembrado dos novos programas. E também que nos ajude na divulgação. Então, encaminhe um vídeo para amigos, para familiares. Dessa forma, você nos ajuda a nos tornarmos um pouco mais conhecidos no YouTube, tá bom? Então, vamos ao programa de hoje e, antecipadamente, muito obrigado por sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, Neide. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Como é que estão as coisas, Paulo? Comigo está tudo bem, tudo tranquilo. Espero que você também. Sim. Ô, Neide, nós estamos no programa 49, né? Iniciando o programa 49, e a gente combinou de conversar um pouco sobre habilidades sociais, né? Então, eu gostaria de iniciar, então, falando um pouco do tema, como iniciar e manter conversas, né? Que é uma dificuldade na verdade, não só os dependentes químicos, né? Pessoas que têm o transtorno de dependência química, mas também pessoas com fobia social, né? Também têm as mesmas dificuldades, né? Então, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre isso hoje. O que você acha? O que você tem de dica para dar para essas pessoas? Paulo, a gente sabe que um déficit nas habilidades sociais está relacionado com a presença, por exemplo, do transtorno por uso de substâncias. Não quer dizer que quem tem um déficit em habilidades sociais vai necessariamente usar substância, mas a gente sabe que existe uma correlação. Sim. Por isso, talvez nós decidimos também introduzir, junto com o nosso campo maior de falando de dependências, introduzir o treino de habilidades. A gente sabe que as habilidades sociais e de enfrentamento, elas são treinadas. Muito se estudou também, será que isso era uma habilidade inata? Será que as pessoas nascem com essa habilidade? Ou será que esse é um comportamento aprendido, uma habilidade aprendida? Parece que está claro que essa habilidade é aprendida, está claro também que a infância, e por isso a gente deveria ter uma ênfase, né? No treino de habilidades durante a infância, porque aquilo que a gente aprende na infância parece mais fácil de você só depois melhorar essa habilidade para frente na sua vida à medida que for sendo necessária, mas algumas pessoas realmente não tiveram esse treino durante a infância. Sabemos também que existe uma outra questão quando a gente fala do treino de habilidades sociais como uma coisa maior. O que o treino de habilidades
sociais supõem? Ele supõe aquilo que nós chamamos de reestruturação cognitiva, que nós já tivemos oportunidade de falar em alguns programas, que é de você identificar o que passa pela sua cabeça num determinado momento, avaliar se aquele pensamento está ou não baseado em dados de realidade, se ele é funcional ou não, e buscar um pensamento alternativo. Quer dizer, se o meu pensamento é: eu não tenho conteúdo, eu não sei conversar, eu sou uma pessoa inferior às outras pessoas, eu serei rejeitado, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de conversar comigo. Se eu penso isso vai ser naturalmente um impeditivo para eu começar a conversar. Então, o trabalho de um terapeuta, por exemplo, que atende em treino de habilidades sociais, o primeiro trabalho seria reestruturar cognitivamente esse paciente, para depois, então, fazer o treino de habilidades. Habilidades sociais são treinadas e desenvolvidas. No começo é sempre difícil, mas depois, à medida que a gente vai fazendo, fica mais fácil. É importante pensar que, do ponto de vista comportamental, e aqui eu vou falar de diretrizes de habilidades, que depois você vai completar para mim, nós temos dicas que são comportamentais, tá? Porque estou pressupondo que a cognição já foi reestruturada. Se a cognição foi reestruturada, eu consigo, a partir de algumas dicas, fazer um plano de treinamento. Então, o que são diretrizes de habilidades? São algumas dicas importantes para pôr esse comportamento em prática. Por exemplo, iniciar a conversa. Como é que a gente inicia uma conversa? Uma das sugestões é que a gente inicie por temas simples, temas agradáveis. É mais fácil a gente conversar com uma pessoa no começo da conversa sobre um tema agradável do que, por exemplo, sobre política, sobre religião, aonde existem, às vezes, posições opostas. Uhum. Eu posso aproveitar para começar uma conversa, eu posso aproveitar uma música que está tocando, eu posso aproveitar uma notícia na televisão se eu estou numa sala de espera, por exemplo. É importante que eu olhe para outra pessoa, que eu veja se essa pessoa está me dando uma oportunidade de começar essa conversa, se há uma troca de... Então, por exemplo, se eu estou numa sala de espera, eu vejo uma notícia na televisão, estou com uma outra pessoa, essa pessoa olha para a televisão, é importante que eu olhe para essa pessoa, né? Para ver se ela olha para mim, se existe aí uma oportunidade de a gente fazer algum comentário, ainda que breve, sobre o que a gente acabou de ver, né? Então, o que é importante na hora de iniciar conversas? Usar um tema que seja comum às duas pessoas, que as duas pessoas consigam conversar, ouvir o que a pessoa tem a falar, fale sobre o que você acha, né? Existem muitas pessoas que falam assim, a gente não tem que falar nada sobre nós com quem a gente não conhece. Até concordo com você. Você não precisa falar qual é o número do seu CPF, você não precisa falar em que conta você tem banco, qual é o seu saldo bancário, porque isso não interessa no início de conversa. Uhum. Mas você dizer, nossa, eu concordo com isso, olha, que coisa complicada, para mim é difícil aceitar isso. Olha que bacana, olha que atitude bacana que essa pessoa teve em relação àquela. Eu acho tão bom quando a gente vê isso. Veja, não há problema nenhum em você externar isso para uma outra pessoa, né? Então, preste atenção no que ela está falando para você. Muitas vezes eu fico tão preocupada de saber se eu estou sendo adequada que eu deixo de prestar atenção no meu interlocutor, né? Preste atenção nos sinais corporais dessa outra pessoa. Tudo isso ajuda no início e na manutenção da conversa. Eu acho que existem outras dicas que eu acho que você pode completar, né? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre como começar e eu acho importante as dicas que você vai dar agora, Paulo,
para dizer como manter essa conversa. Como que eu posso manter? Sobre o que eu posso falar e de que forma eu posso falar? Legal, Neide, legal. Bom, primeira coisa é assim, a conversa ela tem dois polos, né? Temos nós conversando com outra pessoa. Então, assim, é importante também deixar a outra pessoa falar, motivar a outra pessoa a falar, porque isso mantém a conversa. Então, por exemplo, pergunte coisas do interesse da outra pessoa, sobre a profissão da outra pessoa. Por quê? Porque as outras pessoas, aliás, todo mundo gosta de falar sobre si mesmo. Então, assim, se você deixa a outra pessoa falar, você estará mantendo a conversa em pé. Demonstre interesse pelo assunto da pessoa. Faça perguntas em cima do que a pessoa está te falando. Né? Outra dica, faça perguntas abertas. Então, por exemplo, eu pergunto para você, Neide, você fez faculdade de psicologia? Você vai me dizer, sim, eu fiz faculdade de psicologia. Mas se eu pergunto para você, Neide, o que te motivou, o que te levou a fazer essa escolha de psicologia? Você tinha alguma motivação interna? E aí pronto, provavelmente eu dei assunto para você falar 1 hora em seguida, né, sem ser interrompida. Né? Então isso é interessante. Outra coisa, chame a pessoa pelo nome dela. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, de ser reconhecido. Mas eu queria também falar, Neide, de reestruturação cognitiva, só um trechinho, que as pessoas tendem a achar que os assuntos delas não são interessantes, que as outras pessoas são melhores, são mais interessantes, são mais inteligentes, são mais cultas, têm maior qualidade enfim, de conhecimento. Só que eu penso de uma forma um pouco diferente. Se a gente vive na mesma cidade, por exemplo, no mesmo bairro, é porque todas as pessoas dessa comunidade têm muita coisa em comum, né? A condição sociofinanceira, provavelmente as pessoas comem coisas parecidas, o tipo de alimentação é parecido, o tipo de vestimenta é parecido, o problema que elas enfrentam são parecidos. Então, olha só, eu não tenho motivo para achar que as pessoas são melhores ou piores que eu, né? Pelo contrário, se eu faço essa mudança cognitiva e passo a achar as pessoas interessantes e iguais a mim, isso facilita muito, né, a possibilidade de eu abrir e manter uma conversa. Né? Mas é isso. Eu espero que as pessoas utilizem essas informações, né, que passem também essas informações para outras pessoas como conhecimento, principalmente para as pessoas que a gente percebe que têm dificuldade, né, em conversar, as pessoas que são um pouco mais tímidas. Acho que essas pessoas ouvirem esse tipo de dica pode fazer muita diferença para elas. Né? Concordo com você, Paulo. E a semana que vem, então, Neide, a gente continua falando um pouco mais sobre habilidades sociais. É um tema muito interessante, né? E eu acho que pode ajudar muitas pessoas que precisam desenvolver essas habilidades e que nem sabem que isso, com treino, a gente consegue melhorar. Isso, é verdadeiro. Principalmente isso, que a gente não nasce simplesmente com dom, mas você pode desenvolver esse dom. Tem gente que, por exemplo, nasce com dom na música, pega o violão e sai tocando. Tem gente que tem dificuldade, não tem aquele ouvido de músico, né? Mas se essa pessoa for numa escola, estudar música, treinar e treinar, ela fica tão boa quanto ou até melhor que a outra pessoa que só tem ouvido musical, né? Uhum. Tá bom, Neide. Boa semana para você, então. Nos Para você. vemos na semana que vem. Bom, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.